Quem foi o maior pecador na Bíblia? Qual personagem bíblico cometeu as maiores atrocidades? Hoje descobriremos quem foram os 6 piores homens da Bíblia e o que eles fizeram. Mas antes disso, vou pedir um pequeno favor que não lhe custará nada. Por favor, inscreva-se no canal e deixe um like para nos ajudar no YouTube. Em quinto lugar, temos o imperador Herodes. Herodes, o Grande, governou a Judéia a partir de 7 a.C. e durante seu reinado, construiu palácios e fortalezas magníficos, deixando sua marca na história da arquitetura. No entanto, ele também deixou um legado de tirania e brutalidade. No contexto do nascimento de Jesus, o Evangelho de Mateus conta uma história assustadora. Herodes soube da profecia de que um novo rei dos judeus havia nascido, e, temendo que esse rei pudesse ameaçar seu reinado, seu medo e sede de poder o levaram a uma decisão atroz: o massacre dos inocentes. Herodes ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores, na esperança de eliminar a ameaça que esse novo rei dos judeus representava para seu trono. Essa ação cruel e sangrenta resultou na morte de inúmeras crianças inocentes, um ato que reverberaria através dos séculos como um símbolo da crueldade desumana que o poder absoluto pode gerar. No entanto, o plano de Herodes falhou, pois José, Maria e o bebê Jesus fugiram para o Egito antes que a tragédia ocorresse, cumprindo assim a vontade divina. A maldade de Herodes foi derrotada pelo amor, pela proteção divina e pela perseverança dos sagrados. Em quarto lugar, temos o Faraó do Êxodo. A narrativa do Êxodo é uma das histórias bíblicas mais icônicas e poderosas, retratando a luta do povo de Israel pela libertação da escravidão no Egito. Neste contexto, o Faraó emerge como um antagonista cuja teimosia e maldade se destacam. Tudo começou quando Deus ouviu os clamores dos israelitas que sofriam sob a cruel escravidão no Egito. Ele chamou Moisés, um homem criado na corte do Faraó, para ser o líder do povo escolhido. Moisés, inicialmente relutante, aceitou essa missão divina e confrontou o Faraó com um pedido: deixe meu povo ir. No entanto, o Faraó do Êxodo, cujo nome não é mencionado na narrativa, recusou-se a atender ao pedido de Moisés. Sua resistência era obstinada e desafiadora. Deus então enviou pragas como um sinal de sua vontade, mas ainda assim o Faraó resistiu e se recusou a liberar os israelitas. As pragas, incluindo a transformação da água em sangue, rãs, piolhos, moscas, úlceras, granizo e trevas, foram evidências impressionantes do poder divino, mas o Faraó permaneceu inflexível. O conflito entre Moisés e o Faraó culminou na 10ª praga, a praga da morte. Deus instruiu Moisés a anunciar que à meia-noite ele passaria pelo Egito e todos os primogênitos seriam mortos. Antes da meia-noite, os israelitas receberam instruções específicas para se protegerem da praga: pegar um cordeiro saudável, sacrificá-lo e colocar seu sangue nos umbrais das portas de suas casas. À meia-noite, a 10ª praga atingiu o Egito e todos os primogênitos, desde os filhos do Faraó até os dos escravos nas prisões, foram mortos. Profundamente abalado pela morte de seu próprio filho primogênito, o Faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Ele implorou a Moisés que liderasse o povo para fora da terra. Em terceiro lugar, temos o imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, também grafado Nabucodonosor, governou a Babilônia durante o século VI a.C. Ele é mais conhecido por sua conquista de Jerusalém e a subsequente destruição da cidade sagrada. Os eventos que se desenrolaram durante seu reinado são documentados nos livros bíblicos de Reis, Jeremias e Daniel. O rei Nabucodonosor estava determinado a expandir seu império, levando ao cerco e eventual invasão de Jerusalém em 586 a.C. A invasão resultou na destruição da cidade, incluindo o saque do Templo de Salomão, o centro espiritual e religioso do povo judeu.
Este ato de profanação foi devastador para os judeus, testemunhando seu local de adoração sendo desolado e saqueado. Além disso, os poucos sobreviventes do massacre foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia, forçados a viver no exílio. Este período de exílio, conhecido como exílio babilônico, durou décadas e trouxe sofrimento e desolação ao povo judeu. Além disso, o imperador Nabucodonosor erigiu uma enorme estátua de ouro em sua capital, Babilônia. Ele ordenou que todos os habitantes do reino, independentemente de sua origem, se curvassem e adorassem a estátua, sempre que um som específico fosse ouvido. 3 jovens judeus, servindo no governo de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneceram fiéis a Deus e se recusaram a adorar a estátua de ouro, pois isso ia contra o mandamento de adorar apenas o Deus de Israel. Sua recusa chegou aos ouvidos do rei, enfurecendo Nabucodonosor. Ele convocou os 3 jovens ao seu palácio, dando-lhes uma segunda chance de se ajoelhar e adorar a estátua ao ouvir a música. No entanto, eles mantiveram sua fé inabalável e recusaram-se novamente. Isso enfureceu ainda mais o rei, levando-o a ordenar que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, tornando-a extremamente quente. Os soldados do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha ardente. A temperatura era tão alta que os próprios soldados pereceram devido ao calor. No entanto, algo notável ocorreu. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu não 3, mas 4 homens caminhando dentro do fogo, ilesos e com suas roupas intocadas. O 4º homem tinha uma aparência divina, e a presença de Deus estava com eles. Atônito e impressionado, Nabucodonosor chamou os 3 jovens hebreus para fora da fornalha. Eles emergiram ilesos, nem mesmo cheirando a fumaça em suas roupas. Nabucodonosor maravilhou-se com o poder do Deus a quem os 3 jovens adoravam e louvou sua fé inabalável. Ele emitiu um decreto proclamando que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus Supremo e que ninguém deveria falar mal dele, sob pena de punição. Em segundo lugar, temos o grande Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo. No entanto, sua jornada é marcada por escolhas trágicas que levaram à sua rejeição como rei. Inicialmente, Saul parecia adequado para o papel de líder de Israel. Ele era alto e impressionante, escolhido pelo profeta Samuel com a aprovação do povo. No início de seu reinado, Saul exibiu qualidades de liderança, defendendo Israel contra inimigos e unificando as tribos sob seu governo. No entanto, ao longo de seu reinado, Saul exibiu uma série de atitudes e ações que o afastaram da vontade de Deus. Uma das transgressões notáveis ocorreu quando, em um momento de impaciência, ele ofereceu um sacrifício a Deus, desobedecendo diretamente as instruções do profeta Samuel. Isso demonstrou sua falta de confiança na orientação divina e seu desejo de agir independentemente de Deus. Outra desobediência grave aconteceu durante uma batalha contra os amalequitas. Deus havia ordenado a Saul que destruísse completamente esse povo, mas ele poupou o rei Agag e parte do gado. Esta ação foi vista como desobediência à ordem divina de destruição total dos inimigos. A inveja e o ciúme também se tornaram características proeminentes do reinado de Saul. Quando Davi, um jovem pastor, surgiu como herói ao derrotar o gigante Golias, Saul ficou com ciúmes de sua popularidade e tentou matá-lo várias vezes. Isso revelou o coração amargurado de Saul e a falta de reconhecimento do propósito de Deus para Davi como o futuro rei de Israel. Além disso, em momentos de desespero, Saul buscou orientação de fontes proibidas, de acordo com a lei de Deus, como uma feiticeira de Endor. Esta ação foi considerada uma abominação, demonstrando sua falta de fé e dependência de Deus. Devido às suas múltiplas desobediências e falta de arrependimento genuíno, Deus retirou sua bênção de Saul e o rejeitou como rei. Subsequentemente, o rei Saul encontrou-se cercado por inimigos e morreu em batalha. Finalmente, em primeiro lugar,
temos ninguém menos que Judas Iscariotes. Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério terreno. Ele tinha a confiança e a proximidade de estar entre os discípulos mais próximos do Mestre, testemunhando seus ensinamentos e milagres. No entanto, sua história é marcada pelo trágico momento em que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. A traição de Judas ocorreu durante a última ceia, quando ele secretamente concordou com as autoridades religiosas judaicas em entregar Jesus em troca de pagamento. Isso se tornou o ponto de partida para a prisão, julgamento e subsequente crucificação de Jesus. A motivação por trás da traição de Judas ainda é um tema de debate e especulação. Alguns argumentam que ele estava insatisfeito com a direção do ministério de Jesus ou desejava que ele fosse forçado a demonstrar seu poder divino em uma revolta contra o domínio romano. Outros sugerem que a ganância financeira foi sua principal motivação. Independentemente de sua motivação, a traição de Judas é vista como um dos atos mais infames e dolorosos da história cristã. Ele identificou Jesus para os soldados romanos com um beijo, levando à prisão do Mestre. Mais tarde, atormentado pelo que havia feito, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, mas foi rejeitado pelas autoridades. Consumido pela culpa e remorso, ele acabou tirando a própria vida, um trágico epílogo para sua traição. Quero deixar claro que, infelizmente, houve vários outros homens tão perversos e maliciosos quanto os 5 escolhidos para este vídeo. Se você estiver interessado, posso trazer outro vídeo como este. Então, por favor, deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de se inscrever no canal. Abraços, Deus te ama.